Às vezes, a gente se vê numa situação de desespero, de preocupação, de revolta, de não entender do porquê das coisas. A gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta maldade, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, e a gente questiona Deus, a gente pensa em emparedar Deus, botar Deus contra a parede, impressionar a Deus, como se nós pudéssemos. E a gente pergunta, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Eu já ouvi pessoas até dizendo que determina a Deus. Eu acho isso um absurdo, eu determino. Imagina você sendo um militar, um soldado do Exército, da Marinha Aeronáutica. Aí, de repente, você tá de plantão, lá no teu plantão do Exército, das Forças Armadas, e você, de repente, no dia que marcar o teu plantão, você tem um compromisso muito importante, você tem uma festa, um casamento, tem alguma coisa para fazer. Aí tu chega lá no teu comandante, no teu capitão, no teu major, no teu tenente, e diz para ele, capitão, major, tenente, eu determino que o senhor me tire da escala de serviço, porque eu tenho um compromisso no dia do meu plantão e não posso comparecer. Qual você acha que vai ser a reação do teu capitão, do teu comandante? Ele vai te liberar porque você fez isso? Ele vai te dar uma punição, ele vai te botar na cadeia e você vai fazer o plantão. Um capitão, um tenente e um major, que é homem, igual você e eu. Imagina um réu diante de um juiz, num tribunal. Quando o juiz entra, todos se levantam. Todo mundo que está no tribunal se levanta em sinal de respeito ao juiz. Quando o juiz se senta, todo mundo se senta. E todo mundo se refere ao juiz por excelência. Senhor, meritíssimo, doutor juiz. E se o juiz perguntar alguma coisa ao réu, ou mesmo ao advogado do réu, ele vai dizer sim, senhor, não, senhor, foi isso, senhor, não foi isso, senhor. O juiz, o réu e o advogado não determinam nada para o juiz. Juiz, eu determino que a sentença seja suspeita porque eu sei que o meu cliente é inocente. Um advogado fazer isso, ele vai sair de lá preso, ele não determina nada para o juiz. Como é que nós, pecadores mortais, cheios de falhas, vamos chegar diante do Criador de todas as coisas e dizer, eu determino? Nós perdemos a noção do bom senso. Deus é Senhor. Chegai-vos diante dele com temor e com tremor, diz a palavra de Deus. Chegai-vos diante deles com humildade. A Bíblia diz que é um coração contrito, Deus não desprezará. O que move a mão de Deus é uma vida santa, é um coração puro, é oração sincera, é a vida na presença de Deus. Isso muda a mão de Deus. Você não pode pressionar a Deus. Você não pode dizer a Deus que Deus pode ou não fazer. Às vezes a coisa acontece e a gente nem entende o porquê que está acontecendo. Porque eu vejo o que está diante dos meus olhos, mas Deus vê o que está no futuro. Às vezes o mal prevalece. Às vezes o mal vai fazer coisa que a gente fica indignado. Deus dá corda ao mal. Mas por que Deus não faz nada? Porque Deus tem um tempo determinado na eternidade, onde Ele trará todos os homens a juízo. Todos nós prestaremos contas. Deus não é como você e eu. Se alguém faz algum mal a você, a minha vontade é reagir na hora. É pagar na mesma moeda na hora. Porque eu estou preso no tempo e no espaço. Eu sou limitado. Eu sou imediatista. Deus não. Deus não está preso no tempo e no espaço. Ele está vendo o passado, o presente e o futuro. Tudo está nas mãos deles. Ele tem um dia certo para marcar, para chamar todos os homens à sua presença para prestar contas. O bonzinho e o mau, o salvo e o perdido, o branco e o preto, o nacional e o estrangeiro, os poderosos e os humildes. A gente vê tanta arrogância dos poderosos. Eles avançam nas suas maldades, nas suas injustiças, cometendo coisas que a gente fica indignado e pergunta, Deus faz alguma coisa. Querido, Deus não tem a pressa que nós temos. Deus está vendo o futuro. Nada fugiu do controle do Senhor, ainda que às vezes pareça para a gente. Parece que Deus desistiu, Deus não está interessado, Deus não vai fazer nada. O que está vendo Deus? Deus está tranquilo, sereno, sentado em seu trono, porque diante dele e nas mãos dele está o controle de todas as coisas. Nem o diabo faz aquilo que Deus não quer. O diabo tem limite para agir. O diabo sabe até onde ele pode ir. O diabo tem
controle das suas ações. Lembra a história de Jó? Ele incitou Deus contra Jó. E Deus falou, tudo bem, você pode ir lá, tira tudo que ele tem, só não toca na alma dele. O diabo não pode tocar na alma dele. Porque o diabo, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele queria matar Jó, destruir Jó. Deus falou, tudo bem, pode tocar tudo que é dele, mas não toca na alma dele. O diabo tem limite, ele sabe até onde ele pode ir. Por que não um poderoso dessa terra, um homem que se diz importante dessa terra, não vai ter os seus limites? Ele vai até onde Deus permite. E Deus não é como nós, Deus tem uma visão do futuro. Deus é onipresente, Ele está em todos os tempos, ao mesmo tempo. Ele está no passado, Ele está hoje, Ele está daqui até a eternidade. Ele é Deus, Ele sabe o que nós não sabemos. Um aluno não pode ensinar ao seu professor. Um aprendiz não pode ensinar aquele que lhe ensina. Deus é Deus, nós somos seres humanos limitados na nossa pequenez. Vai ter um dia em que Deus vai chamar todos esses poderosos a prestar contas. E naquele dia, meu querido, joelhos vão tremer. Deus vai mostrar toda a sua ira contra o mal, contra o pecado. E aquele que não tiver coberto pelo sangue de Jesus, meu amigo, melhor seria que ele não tivesse nascido, porque é o sangue de Jesus sobre nós que nos livrará da ira futura que está para vir sobre todos aqueles que serão perdidos. Aí naquele dia se perguntará, onde está a valentia do valente? Onde está a fúria do furioso? Onde está a força do poderoso? Tudo se desfará como gelo diante do fogo, se desfará como cinza, porque ali só vai estar o poder de Deus aplicando a sua perfeita justiça e a sua perfeita ira sobre aqueles que viveram como se Deus não existe. Não tente pressionar a Deus. O que move a mão de Deus é a tua oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus não se pode pressionar, não se pode ser posto contra a parede. Viva uma vida de santidade e confie que Deus está no controle de tudo. Por mais absurdo que pareça que os homens estão fazendo, e Deus parece não fazer nada, Ele tem o controle de tudo. E no dia certo, o nosso Deus se levantará e nós nos alegraremos com a vitória dele sobre os teus inimigos. Não temas, não desista e não perca a fé, porque ter fé é não ver nada, mas acreditar. Que a fé não é aquilo que se vê. Eu estou vendo um telefone aqui na minha frente com o qual estou falando contigo. Então eu creio que o telefone está aqui. Mas fé vai além disso. Eu não ver o telefone e saber que um dia eu vou ter o telefone, eu crer pela fé. A fé move a mão de Deus. A fé faz o impossível acontecer. E no tempo de Deus, esses homens que se levantam arrogantemente contra tudo que se chama decência, direito e justiça, eles vão tremer diante do Deus eterno, todo-poderoso. E nós vamos nos alegrar com a vitória do nosso Deus. Creia, maior é o que está conosco do que os que se levantam contra nós. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe aqueles que confiam e esperam pela volta de Jesus. Fica com Deus, em nome de Jesus.